A gente já tá vivendo sinais, cara, do final dos tempos? Já, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Uma questão que muito se debate é, cara, esse é o sinal do final dos tempos, né? Mas quando começou o final dos tempos? Acho que essa é a grande questão. Chegou a sua vez de despertar. Você que acompanha esse canal está cansado de tanta censura? O que realmente está por trás do que as pessoas chamam de teoria da conspiração? No link do primeiro comentário fixado aqui embaixo tem um e-book que abrirá sua mente e revelará a verdade sobre quem realmente comanda o mundo. Clique agora no link que está no primeiro comentário fixado e saiba mais. Essa cartilha que o senhor está falando aí é uma cartilha dos final dos tempos, segundo a Bíblia. Tu dizes, né? Porque na realidade você já sabe que houve uma inversão do polo da Terra. Né? Polo magnético, você está falando. Já, o polo magnético já inverteu. Né? Nós por isso que o estamos com tempo está tão alteração. rápido? Nós estamos com alteração nas marés. Isso foi determinante na época dos dinossauros, a alteração das marés. As nossas marés já estão alteradas, ok? As correntes marítimas também já estão sendo alteradas, ok? Tudo isso já está acontecendo, né? O planeta está se movimentando de uma maneira que antes ele não tinha se movimentado, ok? Aspas, aconteceu no período dos dinossauros, né? Nossa raça, ela é historicamente extremamente frágil, né? E a coisa é tão interessante, né, essa questão de fragilidade, que se você olhar o livro de Obadias, Malaquias e Zacarias, eles vão falar de Deus pegar o ser humano no interior da terra, e nós ainda não fomos lá. Termos cidades debaixo d'água, você sabia que tem registro falando sobre isso? No fundo do mar, que ele vai pegar. E nas estrelas. Então nós temos 3 lugares que o ser humano vai adentrar ainda, né? O centro da Terra, debaixo d'água e nas estrelas. Ok. Eu creio que no máximo... falar, hein? Não, eu creio que no máximo, né? Mas a China chega antes. A China já falou que mete a base dela na Lua em 2030. Ela está 150 anos à frente dele, cara. Ela vai botar essa base lá, não tenho dúvida disso. Mas eu ia dizer o seguinte, nós estamos aí, talvez, né, no máximo, até 2030, de descobrirmos Atlantis. E aí a coisa vai ficar grave por gravíssimo. Descobrir? Descobrir. pastor? Porque esconderam da população, né, cara? Esconderam. A verdade não é dita. A verdade, né, ela é omitida. Tá certo? Né? Por quê? É mais fácil você dominar um ignorante. É mais fácil você dominar alguém, né, que foi castrado. Né? Para que a gente castra animal? Para ele ficar dócil. Como é que está o ser humano? Como é que está a geração de vocês? Sendo castrada. Observa isso. Vocês estão passando por castração psíquica, castração bioquímica, castração na área alimentar. Tudo isso está acontecendo com a geração de vocês. Você compreendeu? Então, observe que eu sou um velhinho mais ativo do que um garoto de 17 anos. Meu Deus! Eu faço 27 km nas montanhas, os guri não andam 3 quilômetros. Jesus! Quer dizer, e ainda faço sexo. Meu Deus! Não, verdade, não é propaganda enganosa. Fala com a tenente, cara. E aí, olha só, e sem usar azul, sem usar verde, nem roxo. Caramba! Nem vermelho. Mas tá dala, né? Tá dala. Não, Tá, rapaz, é bravo. pé de galinha, meu irmão. Ninguém quer comer pé de galinha, cara. Ô, pode... Quer comer pé de Ô, doutor, mas fala mais sobre esse do Atlantis. Atlantis é um negócio sério, cara. Sério. Não, mas eu tá falando figura tipo de linguagem ou tá falando real mesmo? Não, tô falando em real, tô falando em tecnologia de ponta, tô falando em tecnologias que ajudaram a fazer as benditas das pirâmides, né? Tanto na América Central, América do Sul, quanto lá no Egito, né? Nós estamos falando de um monte de coisa que é fato, que é real, e que na realidade, né, se escondeu do homem comum. Tá certo? Né? Quem estudou, né, o cara que chega no nível, né, de um doutorado, um pós-doctor, a galera tem acesso a muita informação. Tanto é fato que Jesus diz o seguinte, essa galera dificilmente vai se converter. Não é isso? Está escrito na Bíblia. Né? O reino dos céus ele vai se manifestar para quem? Para quem é igual criança, para os simples, para os puros. Né? Quanto mais você estuda, né, mais você vai se afastando dos princípios. Essa que é a grande verdade, tá certo? E isso é muito complicado. Tanto é que nós temos poucos letrados que se convertem. Eu sou um dos poucos em cima disso. Acho que se a gente chegar hoje no país, né, e encontrar, vou ser bem otimista, 10 mil letrados que professam algum tipo de fé cristã é muito.
Tu compreendeu? Então, né, é um grupo muito restrito. E em A cima ciência disso, não né, evidencia Cristo, não? na realidade, a verdadeira ciência provém de Deus. Né? Provérbios 1, 2, 3 e 4. Né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não é isso? Entender, conhecer, discernir para ter bom senso, para desenvolver inteligência emocional, cognitiva, espiritual e sobrenatural. As pessoas querem aprender isso? Não. Aí eu ensino para o meu discípulo. Leia o livro de Salmos, 3 vezes em voz alta, que trata das feridas da alma, vai tratar ansiedade e depressão sem medicamento. Você usa o livro de Provérbios para tratar o caráter e você ser uma pessoa mais íntegra, mais ética e moral com você, porque você tem que amar o próximo como a si mesmo. Se você não se respeita, se você se destrói, se você é um suicida em potencial, comendo aquilo que te faz mal, bebendo que te faz mal, se drogando, como é que você pode amar alguém? Como é que você vai dizer que ama o teu companheiro, a tua companheira, o teu filho, a tua filha, o teu pai, a tua mãe? Você não ama. Por isso que Paulo vai falar lá em 2 Timóteo capítulo 3 de uma geração cruel, sem amor aos bons e respeito aos pais. Ela já está entre nós. Compreendeu? Isso já está acontecendo. Doutor, essa questão de Atlântida, da própria pirâmide, então certamente só acredita que realmente tinha conhecimento que foi ilimitado da gente, né? Olha só. A própria pirâmide, a criação dela era um local de muita concentração de energia. Tinha a questão da ponta do dela plasma, ali né? que Do foi plasma. roubado. Tem muita gente falando em plasma, as pesquisas sobre plasma, né? A própria questão da quântica, o processo vibracional de ondas. Né? Eu estudo quântica desde 1986. Né, física quântica, né? Eu faço parte de um dos primeiros grupos de quântica no país. Então, na realidade, o que acontece? Né? Eu esperei muito para ver tudo que eu estou vendo. Meu Deus, Deus é bom. Quando em 70 eu li na Bíblia, né, que todo olho ia ver e todo ouvido ia ouvir, isso não entrava na minha cabeça. Hoje está nas minhas mãos. Sim. E daqui a pouquinho só vai estar nos meus olhos, porque eles querem meter um chipzinho na cabeça da gente e você simplesmente vai acessar o mundo virtual dentro de um conceito de metaverso e de multiverso. Black Mirror. Okay? É isso aí. Então, dizem que quem acesso ao metaverso tem uma experiência absurda que quando volta ao normal... Não volta ao normal. Eu tava vendo aquele Sérgio, o Sacana, eu acho, comentando sobre isso. Não, falou, cara, quem acessa o metaverso hoje porque você tem um tráfego de informação extremamente rápido e você tem a sensação de estar dominando tudo. Você falou sobre a marca da besta. E a marca da besta, quando você lê o Apocalipse, na minha opinião, tá? Eu penso que ele fala sobre situações, ele ilustra situações, mas também ele fala de maneira literal às vezes. Então, por exemplo, a mulher que corre, que o dragão persegue a mulher. É uma forma literal, ele está dizendo uma situação que vai ocorrer, mas não quer dizer que um dragão vai perseguir uma mulher. Porém, quando fala sobre a marca da besta, eu acredito que é literal, eu acredito que de fato terá uma marca, ou no pulso ou na testa. Eu acho que vai ser dessa forma. E se vai ser a internet, como as pessoas falam que vai ser um 666, eu já recebi outros convidados, cada um trouxe uma interpretação diferente, mas eu penso assim, que é uma forma de controle, uma forma realmente que nós iremos conseguir ver fisicamente, tanto no pulso quanto na testa. Qual a tua interpretação sobre a marca da besta, como ela será e como que vai ser o papel dela na sociedade? Sim, vai ser uma tecnologia, né? Vai ser uma tecnologia que não sei se vai ser na derme, na epiderme, mas vai ser uma marca física, mas que além da questão física, né, que vai obviamente estar conectado com internet, né, que é onde as pessoas, só assim que as pessoas vai estar conectado com a identidade, né, global, como eu falei aí, a World ID. Você só vai poder ter acesso ao sistema, receber, né, a sua bolsa, alguma coisa, o seu dinheirinho digital através disso, o controle, né, de vacinação vai ser através disso, mas o principal é a coisa espiritual, né, a questão metafísica, né, de que isso vai estar conectado à coisa da adoração ao anticristo, entendeu? Né? Como eu falei, já a patente lá da Microsoft, a 060606, já diz que você vai ser enviado a uma tarefa, entendeu? E eles vão ter como monitorizar o teu corpo, a tua fisiologia. Pode falar.
para saber se você está cumprindo ou não. Então, eles vão monitorizar o teu batimento cardíaco, a tua frequência cardíaca, a tua frequência cerebral. Então, não vai dar para fazer tipo figuinha, entendeu? Vai, não, eu estou fazendo, não. Eles literalmente vão estar lendo, né, os teus marcadores físicos ali, fisiológicos, para saber se você realmente está cumprindo a tarefa que eles vão te mandar. E essa tarefa, ao meu entender, vai estar conectada à adoração da imagem da besta, né? Do anticristo. Entendeu? Perfeito. Entendi. Ô, Felipe. Você já se prostrar, aí você fala, poxa, mas então como que biblicamente a gente... Então, por exemplo, Daniel, né? Nabucodonosor, né? Aquela passagem que Nabucodonosor faz uma imagem, ele ordena que a imagem seja adorada, né? E daí você tem Sedraque, Mesaque e Abdenego, né? Aquilo já é uma tipologia do que vai ser nos últimos dias. A Bíblia, ela é muito tipológica, né? Então aquilo já existiu, né? Era exigido que o quê? Adoração a uma imagem de um, né, um proto-anticristo, né? Um ditador ali, né? Um imperador. Enfim, eles foram o quê? Foram condenados à morte, né? E foram lançados a fornalha lá. Enfim, então aquilo já tipifica algo dos últimos dias. O que mais, né? Como que eu esqueci agora? Mas me fugiu agora. Bom, os imperadores romanos, por exemplo, né? Os imperadores romanos, eles eram adorados também como divindades, né? Então, por isso que resistiram ao cristianismo, né? Não podia adorar, né, a um deus diferente de César, né? Então, a gente também já tem aí... lembrei agora que eu ia falar. Na Coreia do Norte, hoje, né? Tem estátuas que é o nome dele lá, do ditador da Coreia do Norte. Não é o Xin, não. Xi Jinping é da China. Não é o outro, né? Xi Jinping. Esqueci agora, enfim. Mas você tem o pai dele e ele, né? Que agora ele o pai dele já faleceu, você tem a estátua dos dois. E as pessoas hoje já se prostram, levam flores, adoram a estátua deles, entendeu? Então não é tão diferente do que a gente lê. Kim Jong-un. Kim Jong-un, né? Então você fala, poxa, mas será que as pessoas iriam adorar alguém? A gente já adora jogador, já adora, né? Já adora tanta gente, né? Assim, já adoram o Papa, já adoram, né, pessoas vivas, assim, obviamente falhas, mas então, ainda mais, né, a Bíblia diz que o anticristo ele vai ser possuído por Satanás. Deus vai permitir com que ele faça milagres, né? Ele vai fazer sinais. Então, é por isso que é chamado anticristo, que é no lugar do Cristo. As pessoas vão acreditar que ele realmente é o enviado, né? Que ele é o Cristo, né? Inclusive os judeus vão achar que ele é o Cristo, o Messias que eles esperavam, né? Ele vai fazer um tratado com muitos, a gente lê em Daniel 9. Enfim, então a gente começa a entender, fala assim, não está distante de realmente ser esse salvador que aparecer. Imagina depois de um conflito mundial, né? Onde todo mundo vai passar fome, vai ter racionamento, vai ser, né, uma terceira guerra. Esse cara vai trazer a paz, vai haver uma promoção da mídia e tudo. Esse cara, né, e as pessoas vão achar que ele tem, inclusive, algo sobrenatural, porque, de novo, né, ele vai fazer milagres, entre aspas, né? Então, se sem milagre, né, já adoram, né, os ditadores ali da Coreia do Norte, imagina esse cara, né? Então, de novo, quem não conhecer a Bíblia, né, por isso que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, da operação do engano, né, que muita gente que não conhecia a Bíblia, né, e não conhecer de verdade, né, não é aquela leitura terceirizada, assim, não, o pastor que lê, não, se a pessoa realmente não conhecer, Jesus fala, né, se fosse possível até os eleitos seriam enganados, né? Então, e vai ter coisa também alienígena, né? Vai ter sinais nos céus, eles já estão preparando a gente aí também para toda essa agenda alienígena aí também. Então, assim, é muita coisa que a Bíblia fala, né, que se Deus não abreviasse aqueles tempos,
né? Por causa dos eleitos, nenhuma carne sobreviveria. Então, assim, a gente nunca viveu um tempo como aquele, a Bíblia fala, né? Não houve nunca um tempo como aquele, nem vai haver. Eu creio, particularmente, né, que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. A gente vai viver, já estamos vivendo as dores de parto, né, os tempos que antecedem a tribulação, mas os 7 anos finais eu acredito que a igreja vai ser arrebatada, né? Porque, enfim, Jesus já morreu e né, a gente não vai passar pelo juízo de Deus. Ele já derramou o sangue dele para que a gente, né, já fosse lavado, redimido e não passe, não, porque vai ser o juízo de Deus. Né? Bacana. 7 anos, né? Não são só os 3 anos e meio finais. Desde o começo da tribulação, 7 anos vai ser juízo de Deus aqui na Terra. Mas vão ter os mártires da tribulação, vão ser aqueles que, né, talvez tenham ouvido falar de Jesus, mas quando as coisas começarem a acontecer, depois da igreja ter sido arrebatada, a ficha vai cair, né? Para mim, já é uma coisa que eu já fiz vídeo disso, eles já estão preparando para falar que o arrebatamento, né, milhões de pessoas sumirem simultaneamente ao redor do mundo, vai ser, os alienígenas levaram, né? Tem livros dos anos 50, de Nova Era, falando que as pessoas que estão segurando o salto evolutivo do planeta, né, eles que, óbvio, os cristãos, né, eles vão ser levados, entendeu? Que aí sim eles vão, vamos dizer, liberar o planeta para que o planeta evolua. Então, já estão condicionando a gente. Lembra aí do filme Endgame da Marvel, né? Já tem um monte de seriado falando, né, só que obviamente não como a Bíblia diz, né? Mas com esse discurso, né, essa conotação aí. Enfim, só mais uma coisa que eu trouxe aí, fazendo um paralelo para a questão do engano, da operação do engano, né, que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses 2. Né? Então, imagina, a gente está chegando num momento, uma sociedade do pós-verdade, né, o que eles dizem, vai com deepfake, a gente não vai saber mais o que é verdade, o que não é, porque, né, você pode fazer um deepfake de qualquer um, com voz semelhante, com imagem semelhante cada vez mais. A gente vai ver uma notícia, você fala, se a notícia é verdade e não é, não sei. Então, mesmo que não seja, se você tem um âncora de telejornal lá, o Bonner, falando, uma nave alienígena apareceu em Nova York. Se tudo onde você recebe informação fala a mesma coisa, né? E mesmo que a pessoa lá em Nova York faça um vídeo e fala, não tem nada aqui, ela vai ser bloqueada, cancelada, vai ser chamada de negacionista, e ela vai ser chamada, esse vídeo vai ser o fake, e o vídeo oficial, entendeu? Então, mesmo que tenha ou que não tenha, eu digo que a narrativa, que a gente está num momento, de novo, né? Se as pessoas se basearem no que a mídia diz, a gente tem um exemplo recente aí que fizeram 2 anos com a população amedrontando, cada dia falando, toma aí abre mão da tua autonomia física, né? Deixa um governo ditatorial aí fazer com que você seja inoculado com uma tecnologia que, né, não foi testada, é uma terapia genética, e muita gente cristã, por medo, tomou. Né? Eu falei para um monte de gente, falei, cuidado. Então, agora um monte de gente aí doente, com, né, derrame, miocardite, enfim. Mas a gente, né, infelizmente, as pessoas são muito influenciáveis, e de novo, né, se não conhecerem Bíblia, o que diz o Apocalipse, tem muito cristão, eu conheço gente com 20 anos de igreja que nunca leu o Apocalipse, fica com medo, né? Gente que eu acho que se converteu do catolicismo como eu, e que, não, fala do diabo, né? Eu tenho medo, é meio um livro, que inclusive é o único livro da Bíblia que diz que tem uma promessa para quem lê, né? Nenhum outro livro, né, tá escrito isso, né? Que tem literalmente uma promessa, uma bênção para quem lê. Então, eu acho que é um processo de amadurecimento da igreja mundial, não só no Brasil. O crescente número de guerra no mundo é um sinal do fim dos tempos, do que hoje nós conhecemos como mundo, dessa nossa dispensação. Né? Então, e quando a gente substitui, por exemplo, a palavra guerra, se você substitui ela, porque você tem que entender que Mateus e Marcos é um livro que foi escrito, né, vamos lá, há mais de 2000 anos, números redondos aqui, há 2 milênios atrás. Então,
aquela época o conceito de guerra era diferente do que nós temos hoje. Hoje a gente tem uma guerra muito mais ampla. Por exemplo, o Sérgio falou aqui sobre guerra cultural, né? E é verdade. Mas se você substituir a palavra guerra por violência, violência brutal, por exemplo, aqui no Brasil nós temos guerra, quase uma guerra civil, né? Você vê o confronto. Você acha que é normal uma pessoa andar com um fuzil na rua e não ser um homem da lei? Não é uma autoridade, não é um policial, não é um agente de segurança pública, não é um militar. As pessoas falam muito do regime militar, né? O soldado andava na rua com um fuzil, com armas pesadas, armas de guerra. Sim, isso não é bom, não é a nossa realidade, a gente não gosta disso mesmo, não. Mas se tiver que escolher um militar na rua assim, ou um civil assim, não autorizado, o que é melhor? Exatamente. Então hoje a gente vive um clima muito ruim. Você vê, o camarada não é policial, mas anda com fuzil na rua. Fuzil é arma de guerra. Então, nesse caso, qual é a diferença do Rio de Janeiro para um país que vive guerra urbana? E existem vários países assim, né? Como se fosse um governo paralelo, uma autoridade policial paralela. E isso não é uma realidade somente do Brasil, mas de vários países do mundo. Nós temos vários países da África que oficialmente não estão em guerra, nem em guerra civil, oficialmente. Mas um grupo religioso chega numa mesquita, numa sinagoga, num templo evangélico ou católico e mata todo mundo porque faz parte de outro grupo religioso. E as autoridades meio que não tomam, não fazem nada. Isso não vai para a capa do New York Times, isso não é publicado no Globo, isso não é divulgado, né? E acontece o tempo todo. Sim, a gente tem guardado as devidas proporções, a gente tem o México também, No México. Os cartéis lá também estão uma guerra absurda. Lá, mas eu acho que no Rio e no México também, eles tentam meio que velar, né? Não divulgam, né? As pessoas não querem. Ainda mais por ser, principalmente o Rio de Janeiro, por ser um local atrativo, né, para turista. Turista. Então, assim, o cara não tem noção realmente do que é. Eu acompanho algumas pessoas que moram em Israel, são brasileiros, alguns são judeus, outros nem são judeus, mas moram em Israel há alguns anos. Eu até comecei a acompanhar um camarada agora que faz um podcast muito bacana também. Sim. E as pessoas, ele sempre interage ali com o público, as pessoas perguntam a ele, né? Poxa, mas aí você não tem medo de estar em Israel, tá um conflito com a Hamas? E ele mora ali bem na divisa. A área que ele mora realmente é uma área complicada, que tem ali um certo risco mesmo. Eu falei assim, cara, eu fui criado no Rio de Janeiro. Eu fui criado no Rio de Janeiro, então assim, eu vim de uma realidade diferente. Tem uma outra referência de medo. Quem é criado no Rio de Janeiro não teme qualquer coisa não, cara. Então assim, existem muitas guerras hoje no mundo. Eu anotei algumas aqui, cara, que assim, tem muita gente que nos acompanha em casa que não tem essa ciência, né, cara? O cara pensa que guerra é só Rússia e Ucrânia. Só o que a mídia divulga, né? Ou Israel. A grande mídia divulga, né? Sim, mas existem muitos. Por exemplo, Azerbaijão e Armênia. São dois países que estão em guerra já há muitos anos. Eles brigam por uma área chamada Nagorno-Karabakh. Não sei se eu estou falando a pronúncia correta, né? Karabakh, acho que seria isso. Nagorno-Karabakh. Bom, é uma república, quer dizer, é uma região que se declarou independente, né? Tanto da Armênia como do Azerbaijão, mas é de maioria armênia. E está dentro do que a ONU reconhece como fronteira do Azerbaijão. Então, assim, é um Estado não reconhecido dentro do Azerbaijão que na verdade, tem o grupo étnico ali, né? A etnia predominante são armênios que moram lá. Está em guerra. Então, os dois países estão ali em guerra, matando uns aos outros para a disputa desse território. Muita gente não sabe disso.
Uma outra guerra interessante, e aí eu acho que essa população já sabe, né? Guerra civil, é no Iêmen. O Iêmen foi dividido no meio, né, praticamente. Você tem ali os Houthi, né? Eles estão em guerra, já destruíram já centenas de cidades, muitos refugiados, e eles apoiados pelo Irã, esse grupo separatista, o outro grupo apoiado sobretudo pela Arábia Saudita e demais países árabes, né? Então estão ali, é uma guerra civil. Milhares e milhares de pessoas já morreram, muita gente. Existe uma guerra civil também terrível na Etiópia. Poucas pessoas devem ter lido sobre isso. É uma região norte da Etiópia chamada Tigré. Tigré. Não tem nada a ver com o rio Tigre, até porque na África, né, não tem nada a ver com o animal, né, o tigre. Vamos lá, tigre é mais ali para a Ásia, a Europa, África é leão, né? Não tem esses felinos ali. Mas é o povo ali, a etnia é Tigré, tem um acentozinho, não sei se eu estou falando correto, não seja tão rigoroso comigo não, mas essa região que fica ali ao norte da Etiópia e ao sul do outro país chamado Eritreia. Então, naquela região ali, norte da Etiópia, sul da Eritreia, os camaradas também não aceitaram, né, o governo central da Etiópia, se rebelaram, vamos dizer assim, se autoproclamaram independente, começou a guerra. A Eritreia, pelas razões, eu desconheço, né, quais as razões, talvez por não querer um ponto de estabilidade ali na fronteira, mas apoiou o governo da Etiópia, então ficou Eritreia, né, ao norte, Etiópia ao sul, meio que esmagou esse grupo de rebelde. Em 2 anos, só para vocês terem uma ideia, nessa guerra civil desse grupo, né, dessa etnia Tigré, morreram mais de 500 mil pessoas de fome. Não é combatente, não. Morreram de fome, não foram baleados, não foi massacrado, míssil, não, fome. A guerra promoveu a fome ali, mais de 500 mil pessoas morreram de fome. Então, essa guerra é devastadora. Lá existe, é uma siglazinha, TPLF. Eu sei como pronuncia, mas é a Frente de Libertação do Povo do Tigré. E eles entraram, agora assinaram, né, um tratado de paz, e parece que as coisas estão caminhando para o fim. Falta a Eritreia. A Eritreia ainda não assinou, mas a Etiópia assinou um acordo de paz com eles. Isso depois de 500 mil mortes por fome, fora os que morreram no combate mesmo nessa guerra civil ali na Etiópia. Então, assim, são exemplos de guerras, guerra nação contra nação ou guerra civil que a gente tem no mundo hoje. É muita guerra, é muita coisa. Não é somente Rússia e Ucrânia, não é somente Israel, Hamas, Hezbollah. Existem muitas guerras, né? E rumores de guerra. Rumores de guerra. Por rumores de guerra, a gente tem aqui, por exemplo, pertinho nosso aqui, a Venezuela. A qualquer momento, né, o presidente da Venezuela ainda não desistiu de anexar toda aquela parte ali da Guiana. Né? Então, assim, é complicado. E a Bíblia já falava sobre isso. Né? Então, a Bíblia anuncia que isso é um sinal, vamos dizer assim, para facilitar a compreensão de quem nos acompanha, essas guerras e rumores de guerra é um sinal da vinda do Messias, do estabelecimento do seu reino, né? do milênio. Embora existem algumas interpretações diferentes, né? Existem aqueles grupos, os teólogos que não acreditam no milênio como algo literal. Eles são amilenistas. Existem alguns que entendem que nós já estamos no milênio, né? Mas a linha que nós defendemos, assim, sem entrar em questões muito técnicas, é que haverá o rapto da igreja,
o sequestro da igreja. Depois vai ter um período de grande tribulação, aproximadamente 7 anos, e após esse período de grande tribulação, teremos o milênio. A grosso modo, sem entrar em questões muito técnicas, teologicamente falando, seria essa linha que nós acreditamos e defendemos. A gente já tá vivendo sinais, cara, do final dos tempos? Já, sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Uma questão que muito se debate é, cara, esse é o sinal do final dos tempos, né? Mas quando começou o final dos tempos? Acho que essa é a grande questão. Porque se você for analisar a história da humanidade, desde a sua criação, sempre teve guerra. Sempre teve fome, miséria, né, doenças, né? E um dia desses não, né? Tem alguns anos que eu não sou um cara que fujo de debate, mas nunca escondo a verdade. Um ateu, ele veio falar comigo, cara, isso aí é só um livro de história, cara, né? Não foi o próprio Deus que escreveu isso. Porque aí ele veio com esse argumento, cara, sempre teve guerra, sempre teve fome, sempre teve doenças. Por que Jesus não voltou até agora? Né, eu acho que essa é a grande pergunta que muitos se fazem, né? Pô, meus pais, né, os meus avós já falavam que Jesus ia voltar e até agora não voltou, não vai acontecer nada. E a galera vai seguindo a sua vida do jeito que é. Sendo que o final dos tempos, ele é bíblico e ele está descrito quando ele começou. A palavra vai dizer lá em Joel 2:28, né, o livro do profeta Joel, que nos últimos dias seria derramado sobre toda a carne o Espírito de Deus, né? E esse evento acontece no Novo Testamento, em Atos 2, que é quando Pedro, João, os discípulos de Jesus, mais 120 homens estavam reunidos num cenáculo. O cenáculo é a sala, o terceiro andar de uma casa, em específico, se eu não me engano, na casa do apóstolo Mateus. Eles estavam reunidos após a morte de Jesus, após Jesus ter ressuscitado e ter subido aos céus. A palavra vai dizer que eles estavam ali reunidos e veio um som, como de um vento impetuoso, entrou naquela casa e todos foram batizados pelo Espírito Santo de Deus. Aí entra aquela questão que a gente estava conversando aqui, né? O dom de línguas, né? Nesse texto aqui de Atos 2, não era o xerele, aquele negócio, né? Era mais a diversidade de idiomas. Porque quando esse evento ocorre, ele ocorre dentro de uma das festas de Jerusalém. Então, muitos judeus de várias nações, de várias tribos, né, carregando vários idiomas diferentes, estavam naquele lugar. Então, qual foi a ferramenta que o céu usou para que todos recebessem a mensagem de Jesus? Aqueles 120 homens falassem os idiomas de todas as pessoas que estavam reunidas em Jerusalém naquela época. Então, para resumir, o final dos tempos começa em Atos 2, né, que é o cumprimento de Joel 2:28. Que fala que nos últimos dias teria derramado sobre toda a carne o Espírito Santo de Deus. Então, em Atos 2 ocorre esse derramamento, né, do Espírito Santo, e a partir dali o relógio do mundo começa a contar para o final dos tempos, né? Então, respondendo a sua pergunta, né, o final dos tempos ele é bíblico e a gente já está vivendo ele desde Atos 2.